Olá, boa noite. Vamos começar uma live, né? Estou esperando o Instagram chamar aí as alunas para a gente começar. A nossa live hoje promete, né? Acredito que vai dar resposta para muita gente, vai dar direcionamento para muita gente. E eu e a Jaqueline estamos aqui nesse perfil. Nossa missão é guiar você. Nossa missão é levar você através dessa trilha para o resgate da sua identidade, para que você descubra o seu propósito, para que você viva o seu propósito. Às vezes a pessoa até sabe qual é, né, o seu propósito, a pessoa sabe o que tem que fazer, mas tem algo que impede, né? Tem algo que simplesmente bloqueia, né, os acontecimentos. A vida meio que fica travada, né? Dá a impressão que nada sai do lugar, que a pessoa está ali tentando e nada acontece, né? Não vai para frente. E hoje a gente vai falar, vou esperar a Jaque entrar, porque a Jaque também vai ficar com a gente aqui nessa live. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, né? E algo assim que às vezes é decisivo, né, na nossa trajetória. É quando nós temos um propósito, nós temos uma missão, né? Aquilo que queima no nosso coração para fazer, mas alguém diz pra gente que não vai dar certo, né? Alguém diz pra gente que é loucura, alguém diz pra gente que não vai dar dinheiro, alguém diz pra gente que é muito difícil. E aí isso dá uma desanimada, né? Dá uma murchada, vamos dizer assim, né? E a gente acaba simplesmente parando, né? Por que que isso acontece? A Jaque já chegou, e aí eu vou chamar ela para a gente continuar, tá? Essa conversa e falar qual é o tema da nossa aula também. Jaque, faz o pedido aí para entrar. O tema hoje é Deus já te mostrou o que fazer, mas você não faz porque alguém disse que não daria certo. E aí, né? Se alguém diz que não dá certo, né? Que não vai dar certo, o que que a gente faz, né? Será que a pessoa está vendo algo que a gente não está vendo, né? Tem isso também, né? Oi, Jaque, boa noite. E aí, pede para entrar, Jaque, porque eu não estou conseguindo. Ah, consegui. E aí, o que que a gente faz, né? Porque a gente tem aquela impressão que a pessoa está vendo algo que a gente não vê, né? Tá, é, que a pessoa foi até enviada por Deus, vamos dizer assim, né? Para dizer para a gente seguir outro rumo, né? Para dizer para a gente para outro caminho. E aí, o que que a gente faz, né? Quando isso acontece? Quando a gente tem um propósito claro, quando a gente tem uma missão clara, quando a gente tem um desejo, né, para realizar, um sonho para realizar, e alguém simplesmente diz isso, que não vai dar certo. Estou esperando a Jaque entrar, tá? Já chamei ela. Eu não sei, eu acho que o Instagram tá bugado. Vamos esperar ver se ela entra. E aí, o que que a gente faz, né? Peraí, entrou. Olá! As irmãs, olá, Pati, boa noite. Ah, que isso? A gente está com a mesma cor. Pois isso que eu tô falando, as irmãs. Gente, não foi combinado isso. Gente, cada uma, né? É Foi combinado. incrível, incrível, Ai, o áudio incrível. parece estar baixo. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem aí? É, relativamente. Ai, ai, mas é É, muito engraçado. Mas tudo bem, gente. Até que valia a pena um filtro aqui, mas tudo bem. Estou acostumada a usar um filtro.
Ai, boa noite, Paty. Boa noite, meninas. Passada essa surpresa aí de entrar na live e ver Patrícia também, de lilás roxo, né? Até mesmo porque é a nossa cor, né, Paty? Então, É, mas não foi combinado. Patrícia ficou até surpresa. e é incrível que eu quase não tenho peça nessa cor, é a única. Eu não tenho. Eu olhei o guarda-roupa e falei, vou com essa hoje, mas não foi comigo. Muito legal isso. Bom, e É, aí, Paty? Hoje o nosso papo super cabeça para você que para dar início ao seu projeto, aos seus sonhos, né? Sempre precisa da aprovação de alguém. Então, se a pessoa não aprova, se não fala o que você espera, você acaba desistindo. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, Paty? E aí, só que eu perdi um pouco do que você estava falando. Eu entrei há pouco, aí eu perdi um pouco aí do que você já tinha começado a falar com o pessoal, com as meninas. isso, eu estava falando que às vezes, né, a gente tem um sonho, né, ou tem um projeto, né, que a gente coloca em prática ali, começou aquele projeto, né, engatear, e vem alguém e diz para a gente que não é bem isso que você tem que fazer, faz de outra maneira, né, desmotiva de alguma forma, né, a pessoa, ela fala, tudo bem? Boa Seja bem. noite. Aí a pessoa desmotiva a gente de alguma forma, né? Porque ela não está vendo do jeito que a gente vê, e aí ela fala: não, isso não vai dar dinheiro, isso não é bom, esse mercado não é legal. E aí o que a pessoa faz, né? Normalmente a pessoa desiste, né? Desanima, pelo menos, né? Ou dá uma boa paralisada, porque não teve aquela aprovação, né? Tem gente, como eu já ouvi falar, que até acredita ser a voz de Deus, falar assim: olha, não era de Deus. Esse sonho para mim, esse projeto para mim não era de Deus, porque veio algumas pessoas, né? Ou uma pessoa, né, que é até importante na vida dela, dizer para ela que aquilo ali não era para ela fazer, né? E aí a gente tem tanto exemplo bíblico que diz que não é bem assim, né? Não é bem desse jeito. A É voz isso. do povo não é a voz de Deus. Pois é, gente, isso é muito importante que a Patrícia está falando, até mesmo porque, né, o próprio Jesus Cristo, ele também teve, né, também foi questionado quanto ao propósito dele, né? E eu até mesmo lembro que eu uma vez conversei um pouco aqui falando sobre isso. E Davi, o rei Davi também teve, né? Os irmãos dele desacreditaram quando ele foi lá na batalha, lá na luta, e eles, o que você está fazendo aqui, né? Porque Davi era mais jovem, né? Era um menino. E quando ele foi ali naquela situação, eles também duvidaram, né? Então, na Bíblia mesmo, como a Paty falou, a gente vai ter vários exemplos de pessoas que tiveram, né, o seu propósito, o seu sonho, a sua missão questionada. E aí o questionamento, na maior parte das vezes, vem de quem está mais próximo. E aí, por estar mais próximo, por ser pessoas que nós amamos, que nós confiamos, que nós buscamos a aprovação, a gente acaba o quê? Acaba desistindo. Mas, gente, isso na grande maioria das vezes, isso envolve um bloqueio emocional, essa dependência de ter a aprovação. Né? Então, vejam, né? Não é fácil, né? Não é fácil porque você fica esperando que alguém te apoie, né? Esperando que a sua família, olá, seja bem-vinda, Lucirene. Então você fica esperando que a sua família, que a pessoa que te ama, ela te apoie. Mas nem sempre ela vai te apoiar. Por quê? O propósito é teu. Eu e a Patrícia estávamos conversando, né, sobre isso. E até mesmo esse tema da live de hoje foi justamente porque a gente estava conversando sobre isso, né? Só que o propósito é teu, o sonho é teu. Então as pessoas elas não vão enxergar da mesma maneira que você e tampouco vão sentir igual você. Porque só você é que de fato sente se aquilo faz sentido ou não na tua vida. É, eu lembro que quando eu comecei aqui, eu também eu ficava muito temerosa, né?
pensava muito em desistir, né? Porque a gente começa a acreditar que aquilo não é desejo de Deus para nossa vida, né? E aí, gente, assim que vem logo os primeiros desafios na nossa vida, a gente acaba o quê, né? Nós não fomos treinados a descansar. Eu li isso ontem, eu estava lendo numa anotação minha. Na grande maioria das vezes, nós fomos treinados o quê? A desistir, né? E a gente acaba desistindo. Não, isso não é para mim. E aí, quando você desiste, porque alguém deixou de te apoiar, alguém deixou de sonhar o teu sonho, vejam, se alguém não sonha junto com você o teu sonho, você acaba desistindo de seguir em frente, né? Só que quando você desiste, eu não sei se eu estou antecipando aqui, tá, Paty? Porque a gente não combinou as falas. A gente vai sentir a energia. Então, quando você desiste do teu sonho, você está deixando de conquistar o que você queria para você. E que muitas vezes também pode trazer benefício para as pessoas que estão no seu entorno, né? Então, quando, né, as várias vezes que eu pensei em desistir, se eu tivesse desistido, você hoje não estaria aqui me assistindo e assistindo a Paty. Eu lembro bem, gente, que teve, porque Jesus Cristo nos fez uma promessa, né, de uma vida abundante, mas ele não prometeu que seria fácil, certo? Ele diz que no mundo havereis, né, que teríamos o quê? Tribulações. É isso? Só que a gente acha que tudo vai ser fácil. Ah, se Deus está comigo, vai ser tudo fácil. E não é assim, né? Não é assim. Hoje mesmo, para você, se você não viu o vídeo de hoje, né, do momento bíblico, hoje em Tiago a gente falava sobre isso, no capítulo 1, versículo 12, do 12 ao 16, se eu não me engano, ao 18, falava justamente o quê? Da pessoa que persiste. Por quê? Persistindo, vencendo as tribulações, as provações, vai alcançar a coroa da vida. Então, veja, né? Não há uma promessa de que vai ser tudo fácil. Então, o teu sonho, o teu propósito, você vai encontrar dificuldades? Vai. Mas aí, o segredo é como você vai agir mediante essa dificuldade que vai surgir no teu caminho. E de repente, essa dificuldade é justamente a falta de apoio da sua família, a falta de apoio do teu amigo, né? E aí a gente vai ter que preparar, a gente vai ter que se preparar emocionalmente para isso, para saber que nem sempre as pessoas vão conseguir sonhar o teu sonho. O teu sonho, o teu propósito, a tua missão, veja, só você mesma é que pode viver. Só você mesma é que pode sonhar. Se você conseguir arrastar as pessoas que estão no teu convívio contigo, que maravilha. Mas se você não conseguir, não espere que a aprovação delas para você dar o seu primeiro passo. Porque você vai estar deixando, muitas vezes, o medo de errar, o medo de se expor, faz com que a gente perca as oportunidades. E aí é necessário, sim, a exposição. É necessário, sim, que você, ok, esse aqui é o meu propósito, esse aqui é o meu sonho, então eu vou batalhar por ele. E aí até mesmo é preciso que a gente tenha uma mudança de mentalidade. Eu e Patrícia, a gente fala muito sobre isso, né, Paty? É isso mesmo. A importância, né, dessa mudança, dessa transformação na mente, né, para que a gente tenha até força para prosseguir. Porque hoje eu estava conversando assim com algumas pessoas, inclusive assim falando algumas situações que aconteceram até aqui em casa, porque a pessoa às vezes ela até recebe, né, uma promessa de Deus. Ela recebe a promessa, né? Deus fala assim, não, você vai conseguir isso, você vai fazer determinada coisa. Mas o que acontece ali que, de repente, a pessoa não alcança isso, né? Não chega nesse propósito, não chega a viver isso, né? A colocar isso em prática, né? A gente hoje sabe, né, que existe aí uns bloqueios na pessoa que impede ela de concretizar, né?
E aí eu estava hoje analisando aqui uma pessoa que a gente conversa, que a gente atende, e assim, ela tenta muitos anos passar numa prova que ela não consegue. Mas aí você vai mapear, por exemplo, o dia dessa pessoa, você vê que essa pessoa ela sempre deixa o sonho dela e o objetivo dela em segundo plano. Como que ela faz isso? Sem perceber, ela faz isso. Como que ela faz? Se tiver uma festa, ela vai. Se tiver se alguém chamá-la para alguma coisa e ela estiver estudando, ela larga o estudo. Então, ela está sempre largando o sonho dela, está sempre largando aquele objetivo dela em prol de um imediatismo, né? Em prol de repente, atender alguém, ou em prol, de repente, dela se divertir. Então, quer dizer, ali no dia a dia dela, ela pequenas atitudes que a distancia desse sonho. E as pessoas ela têm um erro muito grande quando elas acreditam que se Deus prometeu, olha só, isso é muito grave. A pessoa ela pensa assim, se Deus prometeu, então eu estou tranquila, eu vou sentar, né? Ou então vou ficar na minha rede, eu vou ver Netflix o dia inteiro. Oi, Tati, tudo bem, amiga? Aí a pessoa pensa assim, não, Deus me prometeu, Deus me deu uma promessa. Então eu posso ver televisão o dia inteiro, ou eu posso ficar na praia, ou eu posso, de repente, não estudar, porque no meu caso, Deus prometeu que eu seria palestrante, né? E aí eu falei, então tudo bem, já que Deus prometeu, se Deus garante é poderoso, ele vai me dar um download espiritual. Eu não preciso estudar nada, né? Vou para a praia, que eu amo praia, amo Cabo Frio, vou lá, sento lá, né, na Praia do Forte e espero. Né? Tem gente que pensa que é assim, cara. Então ela não se prepara. Essas pessoas, ela não lembra, por exemplo, que quando Deus prometeu Canaã para Israel, Deus falou assim: vocês vão para uma terra prometida. Quantas lutas que não teve, gente? Deserto. Para começar, teve que lutar com o faraó, mandar lá 10 pragas para o faraó libertar o povo. E a cada vez o povo falava o quê? Ah, isso não é para a gente não, Moisés. Ah, Moisés, esquece disso, não é para a gente não. Tá muito difícil, se o homem não quer largar a gente, deixa a gente aqui. Aí o faraó largou, aí foi para o deserto. Chegou no deserto e só azucrinava, né? O ouvido de Moisés. Por que tirou a gente de lá? Isso não é para a gente, está muito difícil, o que não é para a gente. O difícil faz com que a pessoa acredite que aquela palavra liberada para ela ou não era para ela, ou então, olha uma coisa também que é muito perigosa, no tempo de Deus. Não, eu vou ficar aqui, eu não estou conseguindo, porque não está no tempo de Deus. A pessoa ela não, ela continua fazendo a mesma coisa, aí tem o mesmo resultado negativo, mas ela acha que não aconteceu porque está no tempo de Deus. Deus realmente é soberano. Realmente ele tem o controle do tempo. Só que eu acredito, porque a Bíblia diz que as nossas bênçãos já foram liberadas. Estão lá nas regiões espirituais, né? Esperando que a gente esteja preparado. Não é Deus que está preparando nada, é nós que temos que estar preparados. E se nós temos que estar preparados, isso diz que tem uma parte que cabe a nós. Tem uma parte aí desse milagre, né, desse sonho, que cabe a nós fazermos, né? Que cabe ali o nosso certo. Que cabe no comprometimento, que cabe nossas renúncias. Tem gente que não quer renunciar a nada. E aí não renuncia a nada. Gente, não é fácil. Sabe em que tempo que eu estou de renúncia hoje? Eu quero um corpo fitness, gente. E aí é difícil. Oi, Carla, tudo bem, amiga? Aí é difícil, porque você tem que renunciar a certas coisas. Você tem que renunciar, de repente, a algum alimento que você prefere, porque você gosta, mas que você sabe que não é bom. E aí, uma vez eu levei isso para os meus alunos e perguntei isso para os meus alunos, né? Eu falei assim, gente, o que é burrice? Porque eles ficam um outro chamando ali de burro, não sei o que. Eu falei, gente, o que é burrice? Ah, professora, burrice é não saber. Eu falei, não, burrice é você saber, você sabe o que é certo e você insiste em fazer o errado. Isso que é burrice. Então, assim, é a gente. Oi, Carla, maravilhosa também. Muito linda você nas suas lives, amiga. Muito legal, tenho acompanhado você, tenho gostado muito. Matado a saudade também de ver você nas suas lives, muito bom. Você e a outra Carla, né? A Carlinha também, meu Deus. Eu fico esperando outro encontro, né? Foi muito bom.
E aí, Jaque, assim, é isso, a pessoa sabe o que é certo. Então, assim, eu sei qual é a escolha certa a fazer com relação ao meu alimento. Escolher errado é burrice. Quem vai colher esse fruto sou eu. E aí não adianta, foi o que você falou de manhã, eu que vou colher esse fruto. Não adianta eu dizer, Deus me castigou e me deu uma diabetes. Deus me castigou e me deu uma pressão alta. Se eu não fiz a minha parte. É claro que há casos, né, que as pessoas fazem a sua parte, né? Casos e casos, né? Mas na maioria das vezes existe a parte que nos cabe. A Paty falando isso porque eu falei assim, o momento chegou no ponto certo, justamente o fazer o seu papel, fazer o que é devido a você. Porque Deus, ele faz o extraordinário, mas o ordinário quem tem que fazer é você. E aí, gente, é muito lindo, muito impressionante. A gente aqui sempre fala que a gente usa a palavra de Deus, né? Uma das nossas ferramentas aqui nesse perfil. Quando a gente vê Jesus Cristo realizando um milagre, gente, para e presta atenção. A pessoa que está recebendo aquele milagre, ela precisou fazer alguma coisa. Quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, como é que ele estava? Ele estava preso lá no túmulo, e o que é que ele fala? Tirem a pedra. Ele não tinha poder para tirar a pedra, ele tinha poder para tirar a pedra, mas era preciso que essa parte alguém fizesse. E é o que acontece na nossa vida. Tem certos momentos, tem certas decisões, certas escolhas que nós vamos precisar fazer. Nós vamos precisar agir. Então, em várias situações, um cego que está ali no caminho e chama Jesus, né? E aí Jesus pergunta para ele o que é que você quer. Ele diz que ele quer o quê? Enxergar, que ele quer a visão. Então, vejam, Jesus Cristo, o varão cego, ele não sabia o que é que ele queria, gente. Mas o cego, ele precisava agir. Então, todas aquelas pessoas que tiveram um milagre, que obtiveram um milagre, a partir da ação de Jesus, elas também precisaram agir. Elas também precisaram tomar uma decisão, né? Então, muitas vezes, nós queremos o apoio do outro, mas, no entanto, a gente não age. A gente quer ficar parado esperando, achando que vai cair no nosso colo e não vai. A gente precisa agir. É preciso que a gente dê a nossa contribuição. Qual é o teu pouco? Né? Igual da partilha dos pães, né? Precisou o quê? Do pouco, do pão e do peixe, o pouco que tinha. Jesus Cristo multiplicou, mas o pouco que o povo tinha, ele precisou dar. Então, qual é o teu pouco? Qual é a tua parte que você pode fazer hoje que vai transformar a sua história? Qual é o pouco que você pode fazer? Né? E aí, sim, a gente vai ter que realmente abrir mão de algumas coisas na nossa vida, né? Abrir mão, por exemplo, em um domingo à noite, estarmos nós duas, né, estudando no mesmo horário. Vejam, as duas têm filhos, as duas são casadas, enfim. Mas, porque senão, gente, a gente sempre vai encontrar desculpas. A gente sempre vai encontrar desculpas, né? A gente sempre vai ter, sim, motivos para deixar de fazer. Só que nós não podemos ser guiadas pelas situações, pelas circunstâncias. O que deve nos mover é o nosso propósito. E não as circunstâncias. Porque senão a gente vai viver eternamente só reagindo e não agindo. Nós precisamos agir. Para a gente conseguir viver o nosso propósito, para a gente conseguir realizar o nosso sonho, o nosso milagre, requer ação. E a gente vai precisar agir. Quer continuar, Paty? Vou passar a palavra aí para a Paty. Inclusive, você falando de propósito, né? Isso é muito importante, saber o propósito. Porque se você utilizando ainda os seus exemplos, se você observa, né, que Jesus perguntava assim, para o cego, ou perguntava, mas o que tu queres que eu te faça? O que as pessoas tinham? Clareza. Clareza do que queriam. As pessoas, elas tinham, né? As pessoas que recebiam o milagre, elas iam até Jesus muito assertivas, no sentido de saber exatamente o que queriam.
Então, assim, o que acontece é que muitas vezes o que eu vejo também em alguns atendimentos é que as pessoas elas não têm clareza do que quer. Sabe por que que não tem? Porque fala assim, ah, eu vou fazer uma prova de concurso, né? Ah, mas aí fulano está fazendo bolo e está vendendo e está ganhando dinheiro. Ah, não, agora eu não quero mais, vou fazer bolo, né? Porque o mercado de bolo é que está bom. Só que olha só, é o propósito da vizinha. É a missão da vizinha, e só Deus sabe como que ela fez a jornada dela até o bolo dela dar certo e ela começar a vender e começar a se sustentar daquilo e viver daquilo. Só Deus sabe. Porque eu gosto muito daquela figura também, né, da história. Figura, eu falo figura porque é mania de professora. Mas aquela história, né, da mulher do azeite, que ela teve que se trancar dentro de casa para gerar o milagre dela escondido. Ninguém vê a jornada. Ninguém vê a jornada, a pessoa só vê o resultado. E quando começa a vir o resultado, até quem não te apoia vai vir atrás de você. É muito ruim mesmo, Tati, não ter essa clareza. É muito ruim. Então, assim, quando a pessoa. E sabe por que as pessoas não têm essa clareza? Falta de autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento é tão importante quanto qualquer coisa que você faça pela sua saúde. Entendeu? É tão importante para você conquistar o seu sonho, para você chegar onde você quer, o autoconhecimento é tão importante quanto qualquer passo ali da sua jornada, quanto qualquer projeto seu. O autoconhecimento ele tem que estar dentro do seu projeto. Porque sem saber quem você é, sem saber a que você veio, é muito difícil saber o que você tem que fazer. Muito difícil. E a gente passou por isso. A gente está falando dessa live hoje. Na verdade, começamos pelo fim, né? Duas coléricas não dá certo, né? Começamos pelo fim. A gente ter começado a falar da nossa história. A nossa história foi justamente isso. A gente começou sem ter muita clareza do que queria, do que ia fazer, de qual era o nosso propósito, de qual era a nossa missão, de qual era o nosso objetivo. Então, aí, o que acontecia comigo? Eu olhava um e falava, não, ele fez isso, deu certo para ele, vou fazer também. Aí fazia. Aí eu já largava o que eu estava fazendo para lá, porque o meu não deu muito resultado. Aí aquilo que eu peguei para fazer também não estava dando certo, por quê? Gente, tudo no início, o resultado é lento, então você precisa insistir para dar um resultado maior. E aí eu largava aquilo também, falava, deve ser mentira, ou então não é para mim. Aí pegava a ideia de outra, ia atrás de outra pessoa. E ficava assim. E quando alguém chegava para mim e falava assim, Patrícia, tenta. Olha, gente, eu já ouvi. Ontem foi tentador. Ontem foi tentador. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: que eu ouvi isso a vida inteira e realmente isso é uma verdade, só que não cabe mais para mim hoje. Você é tão inteligente, eu ouvi isso muito, né? Você é tão inteligente, faz uma prova de concurso. Uma prova de concurso, gente, sinceramente, dá resultado a longo prazo, mas dá um resultado. Se você quer uma estabilidade, um dinheiro todo mês na tua conta, sem esquentar a tua cabeça, só você, eu falo para já, cara crachá, né? Carimbaço, só dando carimbaço lá, você consegue ter essa vida com concurso público. Não passa logo, mas se você insistir, uma hora você passa. E aí a pessoa falou isso para mim, poxa, faz concurso público, eu tenho certeza que se você fizer uma prova, você passa rápido. Gente, vou falar uma coisa, eu também tenho certeza. O nível de conhecimento que eu já tenho, com a facilidade que eu tenho de aprender, se eu pegar qualquer prova de concurso, eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, então quer dizer, eu tenho até currículo, né, para prova de título, eu tenho até isso. Se eu fizer, eu passo, mas não é a minha missão, não é o meu propósito. Então, quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, vai vir para a gente uma bandeja, né? Vai vir para a gente um banquete, mas você sabe que aquela mesa não é para você sentar. Quando você sabe quem você é, quando você sabe para onde você está indo, vai vir para você um banquete enorme, mas você sabe que aquela mesa não é para você, porque você sabe qual é a tua missão. Agora, quando você não sabe, você fica dando tiro a ermo. O que é dar tiro a ermo? Você tenta de um lado, não dá certo, aí fala, isso não é para mim. Aí tenta do outro lado, aí fica ali, vive errante, né? Vive aquela vida errante, tentando várias coisas e nada dá certo. Justamente porque a pessoa não tem clareza do que ela tem que fazer e do que ela quer fazer.
E é muito interessante, Paty, que a gente só vai descobrir esse propósito, essa missão no caminho mesmo, gente. Porque pode até parecer fácil, mas não é fácil, porque a gente começou aqui de uma forma, e aí a gente foi preciso a gente se colocar a caminho. Né? E aí, mais uma vez, eu sou obrigada a lembrar aí da parábola, da história dos 10 leprosos, né? Eles queriam ser curados e Jesus Cristo simplesmente fala para eles o quê? Vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus Cristo não falou para eles que eles estavam curados, mas no caminho, eles foram curados. Então, quando a gente coloca o pé, o mar se abre, o mar vai se abrir, né? E aí sim a gente vai começar lá, Cláudia, seja bem-vinda. A gente vai começar a entender. Porque se você não está no movimento, se você está parada, você não vai entender o que é que está acontecendo, você não consegue perceber. Né? E a gente só pode perceber o nosso propósito, a nossa missão, à medida que a gente se colocou em movimento. Né? E aí, algo que a Patrícia falou, né? Que se você não sabe quem você é, né? Você não sabe o seu propósito, né? Você fica caminhando errante, fica, né? Dando voltas. E é algo muito interessante, gente, quando se fala em autoconhecimento, é muito comum, tá? É mais fácil as pessoas saberem o que elas não querem, o que elas não gostam, do que elas gostam, do que elas querem. Então, hoje eu quero deixar para você uma atividade aí. Lista as coisas que você gosta e as coisas que você quer e que você deseja e que você sonha para sua vida. Porque o que você não quer, de repente essa realidade que você está vivendo você não quer, isso você já conhece, isso você já sabe. Mas qual é o seu gosto? O que é que você gosta? O que é que te movimenta? Né? Então, muitas vezes a gente sabe tudo que a gente não quer, tudo que a gente não gosta, mas o que a gente gosta, a gente não se dá conta, porque a gente não para se ouvir. E aí a gente consegue ouvir os outros, né? Mas a gente mesma, a gente não consegue se ouvir. E o quanto é importante a gente se ouvir, né? O quanto é importante a gente parar e pensar assim, e pensar em nós, porque como eu falei, isso, né, de você achar que você precisa do apoio de alguém, isso está relacionado a um bloqueio emocional. E aí a pessoa ela sempre fica esperando, achando que alguém tem que apoiá-la, achando que alguém tem que resgatá-la, que vai existir, né, alguém que vai pegar pela sua mão e vai colocar lá você onde que você quer, né? Então, se ouve. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu quero para mim? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Eu lembro bem, Patrícia, enquanto ela estava falando, eu lembrei, porque ela falando de concurso público, né? Nós duas somos concursadas, nós duas somos servidoras públicas. E eu, gente, eu lembro bem que no meu cartório, eu trabalho em um cartório, nesse período que eu comecei a fazer essa minha transformação, essa mudança de mentalidade, de procurar algo mais, eu estava numa vara de família. O que acontece? Eu trabalho no cartório judicial. E eu, como servidora pública, eu só posso fazer o que é legal, o que está na lei. Então, muitas vezes, acontecia de chegar uma parte para eu atender no balcão, a parte é a pessoa que vai lá buscar o atendimento, e eu não poder ajudá-la. E isso me fazia muito mal. Tinha algumas situações que a situação era tão complicada que eu cheguei a chorar com a pessoa. Sério. Teve algumas situações, só de pensar eu me emociono, algumas situações que terminando o atendimento de eu sair, me retirar. Por quê? Porque eu não tinha como ajudar aquela pessoa, porque eu só podia fazer o que estava dentro da lei. E não tinha, eu não podia, eu não tinha o que fazer por aquela pessoa, né? Então, nesse período, eu comecei a me questionar, eu comecei a, de repente, a olhar, observar o meu entorno e falar assim, isso aqui é pequeno demais para mim. Eu perceber que ali
eu não fazia diferença na vida das pessoas. E aí foi que eu comecei a me questionar, a sentir a necessidade de buscar, de fazer algo. Por quê? Porque eu percebi que eu não transformava, eu não conseguia ajudar aquelas pessoas. Mas eu tinha essa vontade, o desejo de o quê? De transformar vidas, né? Então, é você sentir o que é que fica latejando aí no teu coração. O que é que pulsa aí, que fala tão alto no teu coração, que você, muitas vezes, você não quer ouvir, que você prefere fingir, deixa lá guardado, né? Eu lembro bem, para eu chegar a trazer um momento de reflexão, né, da Bíblia para cá, para esse espaço, né, Patrícia e Jaqueline, demorei um pouco, né, Paty? Acho que um ano. Mas eu já tinha começado a fazer esse movimento no outro perfil, que é Jaque Eulalio. Mas até eu começar a fazer esse movimento lá, eu demorei muito, mas eu já senti aquilo muito forte no meu coração e eu ficava sempre deixando para depois. Até que um dia, enfim, acompanhando um momento oracional, uma pessoa que faz a mesma coisa que eu hoje em dia faço, ela pegou e deu. É uma palavra, como a Patrícia estava falando, né? E ela falou, olha, tem uma pessoa aqui, não sei se você acredita, espero que você acredite, mas ele falou o seguinte, era um missionário, ele pegou e falou, tem uma pessoa aqui que Deus já deu um direcionamento, já deu uma ordem. Eu não sei por que você insiste em desobedecer. E aí eu sabia que aquilo era comigo. E aí foi onde que eu comecei, eu falei, não, eu preciso começar. Gente, por quê? Porque a minha vida inteira, as pessoas que me conhecem desde pequena, que me conhecem pelo menos há 15, 10, 5 anos, elas sabem o quanto eu sempre fui uma pessoa muito tímida. A Patrícia sabe disso, porque a Patrícia fez faculdade comigo. Eu, na sala de aula, eu não costumava perguntar, levantar a mão, fazer pergunta ao professor, nem pensar. Mas vejam, o meu propósito que eu descobri, aquilo que latejava no meu coração era tão forte que eu precisei o quê? Eu precisei me expor. Eu precisei enfrentar. Dói, tá, gente? Foi dolorido. Vou dizer para vocês que foi fácil não, tá? Então, Tati, faça isso, siga o meu exemplo. Deus já falou para mim abrir minha boca aqui na net, mas ainda não obedeci. Pois é, olá, Lívia, seja bem-vinda. Era o que acontecia comigo. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade de me expressar. Mas sabe qual era o meu problema? Que a gente estava falando da pessoa ter a necessidade do apoio. O meu problema maior não era a necessidade do apoio, não. Tem a ver com bloqueio emocional também. Mas a minha necessidade, a minha grande preocupação era o julgamento alheio. Porque eu ficava muito preocupada com o que as pessoas iriam falar. E se eu falar alguma coisa errada? E não sei o quê. E aí a gente começa, né, a pensar, e se, gente? E o se? E daí? Se você errar? E daí, se você falar alguma coisa errada? Ok. Não vai ser a primeira e nem vai ser a última. Hoje em dia eu falo isso, eu falo até pra minha filha. Filha, quando ela começa, né, a ficar preocupada com a filha, o que, minha filha? Você não foi a primeira e nem será a última. Eu pensava que ninguém gostaria de me ouvir. Pois é, aí a gente deixa, né, de cumprir o nosso propósito, de ajudar a outras pessoas, porque a gente está preocupado, porque a gente acha que a gente não é interessante, porque a gente acha que a gente não tem uma história legal. Eu vou falar, mas o que vão falar de mim? Então, tudo isso tem muito a ver com o quê? Com bloqueios emocionais. E aí, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai deixando isso de fora. Olha, eu e Patrícia estávamos conversando o quanto foi libertador para a gente conhecer o nosso temperamento. Eu posso falar, Paty? A Patrícia, na sexta-feira, me fala assim, manda uma mensagem, foi sexta, né? Já que eu vou fazer a festa
pra Isabela aqui em casa, que fez aniversário e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim pra ela, Patrícia, eu não vou não. Eu não gosto muito de festa. E eu falei assim, porque normalmente era dia de domingo. O dia de domingo para mim é muito corrido. Normalmente eu vou para a igreja cedo. Eu acordo já na cozinha. Aí eu faço comida e tal. Depois eu vou para a igreja 11 e pouco. E quando eu volto para casa, gente, já é por volta de 2 horas. Então eu falei assim para ela, é o único, né? Ia ficar muito corrido. Enfim, aí eu peguei e falei isso para ela. Aí a gente ficou falando, olha, o quanto foi libertador. Porque eu falei, fui sincera, tá? Que o colérico, às vezes, a forma que ele fala, as pessoas acham que ele é grosso. E aí eu falei para ela e ela compreendeu perfeitamente. E a gente falou assim: puxa, o quanto foi libertador isso, né? Porque ela estava na mesma condição que a minha, né? Então, quando você se conhece, gente, facilita a tua vida, te liberta. Por exemplo, quando eu descobri as minhas feridas, que são feridas emocionais, né? Essa questão do bloqueio, caramba, e eu, assim, antes mesmo já tinha começado um processo de desbloqueio com a Jana, que é a nossa mentora em comum. A Lídia também é, né? Mentorada da Jana Vieira. A Carlinha, que passou por aqui, também é. Então, quando eu descobri essas feridas emocionais, eu falei assim: eu entendi. Eu entendi tudo. Por que, que eu ficava tão preocupada com o julgamento alheio, com a opinião alheia? Eu fui entendendo aos poucos por que a necessidade de me sentir apoiada por alguém, sabe? Ou então de fazer o papel de salvadora, né? Porque ou você pode fazer o papel de vítima, ou então até mesmo achar que tem que salvar todo mundo. E aí, quando eu entendi, fui entendendo essas coisas, isso me libertou. Porque aí eu entendi, eu falei assim, agora eu sei por que, que eu ajo dessa forma. Tá, então eu agia dessa forma em função disso, agora eu vou agir o contrário. Tá, se eu tinha medo da exposição, né, do julgamento alheio, então agora que eu preciso fazer o quê? É me expor. Gente, e hoje em dia eu falando aqui, parece assim, caramba, né? Como se eu tivesse muita facilidade. Gente, eu olho para mim, eu mesma me olho e não me reconheço. Eu me olho e não me reconheço. Porque, gente, eu não era esse tipo de pessoa, eu não era essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Mas eu sou, hoje, a transformação, né? Eu sou uma pessoa transformada, né? Mas em função disso tudo. Se olha aqui, a Lídia falou, saber o temperamento te tira da caixa que você acha que precisa estar. Exatamente. E a gente acha que tem que ficar, né? Numa caixinha, né? A nossa sociedade tem que ser, né? Tem que se enquadrar ali naquela caixinha e viver em função disso. E não é assim, né? E aí te dá liberdade mesmo para você saber, e o bom é que você sabe quais são as suas qualidades, as coisas que podem ser potencializadas e as coisas que você precisa tomar cuidado, né, Paty? O quanto que a gente precisa ter cuidado, até mesmo em relação ao outro, como lidar com o outro, o quanto facilita a nossa vida, né? E a nossa vida realmente, a gente teve bastante transformação. Falei pra caramba, Paty, quer continuar aí? Inclusive, quando ela falou assim, eu não quero ir não na festa não. Eu falei, quer saber, Jaque? Não vem mesmo não, porque eu nem queria fazer festa, não gosto de festa, não. Quer dizer, a gente, como a gente já sabe o nosso temperamento, tipo assim, é mais muito fácil da gente ter feeling, né, uma da outra, da gente conseguir lidar, né, com a gente mesmo e com o outro, né? A gente já sabe como falar com o outro e o que esperar do outro. É muito engraçado, muito interessante, né? A Olha, gente só não. interrompendo a Paty, quer me ver ir para uma festa, de repente, muito animada, feliz? Cara, se for me chamar para uma festa, para eu ficar nos bastidores, eu vou ficar assim, ok. Porque a gente gosta de agir. E engraçado que eu eu não tinha percebido isso. Que as festas que eu ia, eu sempre gostei muito de ajudar, de fazer não sei o quê, mas isso tem a ver com o quê? Com o meu temperamento. O nosso temperamento está sempre nessa questão, nessa coisa do movimento e tal. Então, assim, os bastidores de uma festa, para mim, maravilhoso. Agora, de ir lá, ficar sentado e tal, e aí, aí a pessoa vai e fala, né, pra amiga, não quero ir.
Ai, É ai. muito, né, a gente conseguir saber, né, quem a gente é e como a gente vai reagir. Inclusive, até certas travas que tem na gente, como você está falando aí da timidez, né? Até certas travas que tem na gente, porque assim, é, é, introspectivo, né, e tímido são coisas diferentes, tá? A pessoa, quando ela não é tão expansiva, né? Quando ela é mais introspectiva, não é timidez, porque a timidez é algo que dói. A pessoa, por que dói, né? Porque a pessoa quer falar, a pessoa quer se expressar e ela não consegue porque tem vergonha. Então, os temperamentos quentes, né, que são sanguíneo e colérico, têm sempre a tendência de se expressar muito. É tanto que eu falava assim, gente, eu posso até não falar, mas a minha cara vai dizer, porque esses temperamentos mais quentes é muito expressivo, né? A cara já diz de repente a boca não falou, né? Conteve, mas a cara é inevitável, a pessoa fazia a expressão. E quando você conhece, igual a Lídia está falando, né? Você sai dessa, você entende, né, quem você é, você consegue lidar melhor até com as suas fraquezas, vamos dizer assim. Porque é isso de deixar para lá quando está muito difícil, por exemplo, se é muito de um temperamento colérico. Ele deixa para lá, está muito difícil, não deu para mim, ele quer resultado rápido. Se o resultado não veio rápido, ele fala, não quero isso. Aí larga isso para lá e pega outra coisa. E assim pode ser que essa pessoa está pulando de galho em galho porque ela não sabe o temperamento dela, né? Essa é a importância do autoconhecimento, né? Essa a construção da sua própria vida, lidar com o outro também é muito importante para isso. E assim, a gente estava falando no início, a gente acabou falando de temperamento, mas voltando um pouco à sua fala, sobre essa dificuldade do processo, né? Que o processo, assim, por mais que Deus tenha liberado a palavra, por exemplo, Deus falou para você dizer aqui na internet, né? Falar na internet, você vir para a internet, mas não disse que era fácil, né? Não disse para você em momento nenhum que ia ser fácil, não disse para mim em momento nenhum que ia ser fácil, né? Tem um versículo em Josué 1:9 que eu gosto muito que fala assim, ó, não fui eu que ordenei você, não fui eu que te ordenei, então seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará contigo por onde quer que você ande. Aí você pensa um pouco, se ele falou para não desanimar, se ele falou para ser forte e corajoso, no mínimo um indício de que o caminho não é fácil. É no mínimo, né? De que vai ter luta. Mas sabe o que acontece? Esse caminho, que é o que você falou que os 10 leprosos fizeram, é justamente o caminho do preparo. Né? É a jornada da pessoa, dela estar pronta para aquele próximo nível na vida dela. E assim a gente volta mais um pouco para falar também sobre propósito, porque as pessoas ficam muito nisso, mas qual que é o meu propósito? Como se descobrir o meu propósito? Eu ouvi uma frase muito simples que resume todo o nosso método de repente, mas uma frase muito simples. Faça tudo bem feito. Tudo que você pegar para fazer, faça bem feito. Diga sim para as coisas que forem, né, surgindo. Se aventure, aceite, e aí você vai experimentando. Esse de fazer bem feito, ele é muito assim, desafiador, porque às vezes a gente tem que fazer o bem feito aquilo que a gente não quer fazer. Né? A gente tem que fazer com excelência, de repente, né, naquele lugar que Deus te colocou. Eu acredito que ali a pessoa já está sendo forjada, né, o caráter dela, para ela ir para o próximo nível. Né? Então, naquele lugar ali, eu gosto muito de uma frase que fala assim: você não pediu a Deus para que você seja luz, então não reclama se ele te colocar num lugar escuro, porque a luz só vai iluminar no lugar escuro. Então a gente quer ser luz, mas a gente quer ser luz no meio da luz. Não dá, não dá, né? Então de repente, você está o tempo inteiro, Senhor, que eu seja luz na vida de outras pessoas. Você vai ter que andar aí por lugares escuros, pelo menos até você ser forjado, né? Até você ser moldado, né? Para ser aquele ser humano, é, é, aquele ser humano transformado para estar naquele lugar que você quer, ou naquele lugar que você imaginou estar. Porque eu também penso assim, a gente tem um sonho, né? A gente tem um desejo, mas Deus faz mais, muito mais, infinitamente mais daquilo que a gente pede ou pensa.
Ele faz Exatamente. infinitamente. Então, assim, Exatamente. às vezes, o que a pessoa quer, né, que foi o meu caso, né, a minha jornada com relação ao meu casamento. Eu só queria que meu casamento fosse um casamento mais harmonioso, que fosse algo, né, mais prazeroso, que fosse algo mais, é, mais estimulante. Eu queria pequeno, vamos dizer assim. Deus vem e faz muito mais do que isso. Ele transforma você e transforma o seu casamento. E aí, com isso, você começa a irradiar tanto que ele transforma o seu ambiente de trabalho. E aí, com isso, você irradia lá no seu ambiente de trabalho, alguém te descobre lá e você ganha uma oportunidade. Quer dizer, você tem que ser transformado. E essa transformação, como a Jaque bem disse no início, começa na mente. Começa a transformação da mentalidade. Porque as pessoas, elas, a live já está ficando longa, né? As pessoas, elas têm a ideia de que propósito e trabalho são sinônimos, por exemplo. Né? Isso já é um assunto para outra live, mas nem é. Né? O propósito que a gente tem não precisa ser necessariamente o nosso trabalho. Né? Não precisa ser necessariamente aquilo com que a gente ganha dinheiro. Né? O propósito, aquela missão que Deus te confiou, ela pode vir fora do seu ambiente de trabalho, ou ela pode ser, como eu já vi, gente, eu achei isso lindo demais. A gente pensa que Deus me deu um propósito, ou eu vou ser missionária. As pessoas pensam isso, né? E aí eu vi uma vez, até no grupo de terapia que eu estou fazendo, né? Uma menina, ela é manicure. Só que o ambiente dela, onde ela faz unha, é como se fosse um gabinete pastoral. A gente fala que é um gabinete pastoral disfarçado. Ela não é pastora, né? Mas ela ali, fazendo unha, ela cura muitas mulheres. Olha só, olha só. Então, de repente, alguém olha para ela e fala assim: para de fazer unha, vai fazer uma faculdade. Mas é ali que ela está brilhando. Né? É ali que ela está brilhando. E essa fala vinda de mim, eu até me surpreendo, porque eu sempre fui aquela pessoa que não acreditava em vida sem uma formação, né? Eu fui, tanto que eu fui fazer 2 graduações, eu não acreditava nisso, né? Que a pessoa podia brilhar sem ter uma graduação. Isso também é uma crença limitante, tá, gente? É um bloqueio. Meu Deus, falar isso é até surreal para mim, falar isso. Mas é um bloqueio também, né? Uma crença limitante que a pessoa tem, ela achar que ela precisa de uma graduação para ela brilhar. E aí a menina lá, né, manicure, que parece ser simples, pode ser simples, mas não é fácil. Pode ser simples, mas para Deus é precioso. Ela estava ali curando muitas mulheres ali no ambiente dela de manicure, né? Parece uma bobagem. Então, às vezes, é um professor, é uma professora que acredita que está perdendo tempo, que ninguém está escutando, ou que, de repente, não deveria estar ali. Mas se ela se propõe, se a pessoa se propõe a ser luz ali onde ela está, né? Quantas pessoas ela não pode curar no caminho dela? Né? A cura dela transborda. Então, assim, o propósito é algo assim, a ser bem discutido, a gente falar muito sobre isso ainda, né? Porque não é simplesmente o trabalho que a pessoa faz, né? Todo o propósito ele transborda em você. Toda vez que você tem, né, uma missão, ela transborda em você. É inerente, né? Mas sem cura, sem libertação, sem saber quem você é, sem saber quais são seus bloqueios, o que está te impedindo é difícil. Você fica girando em círculo. Eu sei disso porque eu tenho visto isso. Tenho visto pessoas, acontecer isso com a gente girar em círculos porque a gente não sabia quem a gente era, quais eram os bloqueios que estavam travando a nossa vida de avançar. E aí a gente ficava muito frustrada, né, Jade? A gente, às vezes, ficava muito abatida e desanimada, porque não tinha clareza para onde estava indo, não tinha foco no propósito, né? O foco no seu propósito também. Olha só como é importante. Quando você tem clareza do seu propósito e foco, você toma as decisões assertivas. Por quê? Porque você tem sempre 2 escolhas ou mais. Você vai escolher aquela que vai te levar mais próximo do seu objetivo. Você vai sempre optar pelaquela escolha, pelaquela opção, né, que te leva mais próximo do seu alvo, né? Então você não fica ali errante, né? É muito mais fácil tomar uma atitude, porque você sabe,
se aquela decisão vai te levar para perto do seu objetivo ou para longe. E assim você faz a sua escolha. Então, olha a importância, né, de ter clareza, né, de saber quem é e saber a que veio. É isso, né, amiga? Vamos Sim. terminar, que já está na hora já. E a gente vai terminando então, meninas. E lembrem, né? Você não precisa do apoio de alguém para você dar o seu primeiro passo. Lembra, ninguém pode viver o seu sonho, o seu propósito, a sua missão. Só você mesma, né? E dificuldades todas nós encontramos, mas a diferença vai ser na forma que a gente consegue lidar com essas dificuldades. Clarisa faz você fazer escolhas alinhadas com seus valores, exatamente. O quanto isso é importante, você ter clareza, né? De quais são os seus valores. Como eu falei, deixei a tarefa para vocês listarem aí o que é que você gosta, o que é que você deseja para você, qual é o seu sonho. E lembra, gente, como nós falamos aqui, né? Volto a falar, a gente usa, né, uma das ferramentas é a palavra de Deus, né? Então, o nosso Deus, ele é um Deus imenso, sem fim. Sonha grande, porque o Deus que você confia, ele é muito maior do que isso que você sonha. Porque às vezes a gente acha que tem que sonhar, né, com coisa pequenininha, porque a gente está se baseando só no que a gente vê. Mas lembre que a gente pode mais e que Deus nos surpreende e que Ele faz infinitamente mais do que a gente espera, né? Então, qual é o teu sonho? Qual é aí o que é que você gosta, que você está deixando de lado, você está abandonando, porque você acha que você não é capaz, porque você acha que precisa que alguém te dê apoio, né? Então, para que você possa aí questionar e começar hoje também se questionando, né? Refletindo com essa nossa vivência de hoje. É isso aí, né, amiga? É isso aí. E por hoje é isso, né? Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, 8h30, se Deus permitir, falando um pouco mais sobre o seu propósito, sobre sua identidade, né? Te ensinando aí a viver, né? Essa vida abundante que Deus tem para todo mundo. Gente, é para todo mundo. Só não pega quem não sabe. Só não pega essa vida abundante quem não sabe. Porque tá para todo mundo, né? Tá para todos. Boa noite, Lídia. Obrigada, amiga. E é isso. Um beijo, meninas. Até Beijo, quarta-feira que beijo. vem. A Beijo, gente está aqui beijo. de novo. Fica com Deus. Estou saindo aqui, Paty. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.